Tem pessoas que fizeram live comigo que as pessoas estavam preocupadas com a aparência delas ou com o português que às vezes elas falavam errado, e eram pessoas que estavam faturando milhares de reais. Então, ou seja... Sejam bem-vindos a mais um episódio do Arc Talks. Estamos aqui com a ilustre presença, é uma honra receber nessa mesa Carol Pfeiffer, trader, shark do programa Shark Tank, gosta muito de grana, money, bufunfa, então ela é das nossas, ela é empreendedora do mercado financeiro, então estamos aqui para trocar esse papo. Seja bem-vinda, Carol. Eu que agradeço aqui o convite, é uma honra estar com vocês mais uma vez aqui. Carol, então, estamos aqui, eu quero absorver o máximo possível, porque eu sei que seu tempo é limitado. Eu já quero trocar uma ideia sobre o que você falou ali, Carol. Você falou sobre pertencimento e conexão. São duas coisas muito importantes no mundo do empreendedorismo. E você que vem do mercado financeiro, você, apesar de ser uma mulher nova, você tem uma grande bagagem de mercado. Então, eu queria saber como que foi essa transição, porque para falar de conexão e pertencimento, hoje você deve ter sofrido no passado com isso. Então, vem da sua experiência. Bom, acho que primeiro de tudo, né, a gente tem uma fala meio equivocada no Brasil sobre empreendedorismo ser solitário, e ele não precisa ser e ele não é. Então, no final do dia, todos nós, como eu falei ali até na apresentação, estamos conversando com os mesmos clientes. E estamos passando pelos mesmos problemas e as mesmas dificuldades. Então, se a gente se unir, se a gente trocar, a gente com certeza vai ser muito mais assertivo, mais produtivo, vai economizar tempo e energia de todo mundo. Então, eu acho que esse é um ponto essencial. E quando você começa a empreender, você tem uma tendência a querer fazer todas as coisas sozinho e querer também fazer parte de grupos. No meu caso, ainda um pouquinho diferente, né? Porque o mercado financeiro, ele é um mercado extremamente masculino. E quando eu entrei, eu ia fazer moda. Então, mais ainda que as pessoas questionavam, peraí, você não ia fazer moda? O que você vai fazer no mercado financeiro agora? O que você vai se meter com bolsa de valores? E daí eu entendi que eu precisava, de fato, ter propriedade no que eu falava. Mas daí eu acho que existem duas situações que a gente sempre tem a opção de escolher. A primeira delas é se a gente vai se limitar a isso e vai entender, nossa, que pena, as pessoas não querem, ou você vai se jogar para baixo, né? Você vai acabar assumindo aquele papel, aquela postura que as pessoas acham que deveria ser. Ou se você vai, de fato, estudar, mostrar que você tem propriedade, que você está fazendo o que você gosta, e aos poucos as pessoas vão entender que você realmente está dedicado, que faz sentido para a sua vida e que você está feliz desse jeito, e elas vão começar a te ajudar. E quanto mais pessoas você ajudar ao longo da sua jornada, mais conexões poderosas você vai fazer. Eu acredito muito no poder que nós temos de união, e eu acho que o brasileiro, ele dá aula quando é sobre isso, mas a gente às vezes esquece de adotar isso no mundo do empreendedorismo. Ao mesmo tempo que o brasileiro acabou de conhecer alguém, ele já convida para casa, ele já faz uma festa, ele faz um churrasco, ele convida para ir junto em alguma coisa, ele não faz isso quando o assunto são negócios. Então, se a gente conseguir trazer essa mesma união para dentro do ambiente empresarial, cada vez mais a gente vai ter força. E você deve ter percebido isso porque você... uma mulher falando de mercado financeiro na época que você começou, para começar a história, mercado financeiro já era algo que nem todo mundo falava, né? Porque no Brasil nós temos Ivan Santana, Warren Buffett, que é uma referência mundial, e você vir falar de mulher e hoje ter esse posicionamento, porque quando eu falo em trade, eu gosto muito de trade, você é uma referência para mim, uma pessoa jovem, uma mulher, então você quebrou um paradigma e se colocou no mercado, então foi através do conhecimento, das suas capacidades técnicas para poder chegar lá, né? Com certeza, eu acho que é você acreditar em você. Na verdade, a gente tem potencial de fazer qualquer coisa que a gente acredite. E hoje, né, eu vejo muitas pessoas falando exatamente isso. Porque você é uma referência no mercado, etc. Mas eu, com bastante frequência, entrevisto os meus alunos, né, em lives, e eu fico espantada, porque de A a Z, de pessoas de diferentes idades, diferentes níveis sociais, diferentes tipos de ensino, né? Então, pessoas que não se formaram e que estão no mercado financeiro e que estão lucrando. Tem pessoas que fizeram live comigo que as pessoas estavam preocupadas com a aparência delas ou com o português que às vezes elas falavam errado, e eram pessoas que estavam faturando milhares de reais. Então, ou seja, o mercado financeiro é o único mercado que eu conheço que é democrático, de verdade. Ele é meritocrático, na verdade. Então, ou seja, quanto mais você estudar, mais dinheiro você pode ganhar. E isso é libertador, porque quantos mercados você conhece que é meritocrático? Então, quanto mais a gente pegar e popularizar mercados como o mercado financeiro, mais chance a gente tem de fazer com que as pessoas ganhem dinheiro de verdade no nosso país.
E outra coisa que eu gostei muito na sua palestra, você fala muito de gostar, de dar esse sentimento ao brasileiro, de saber que, cara, somos brasileiros, norte ou sul, somos brasileiros. E você querer trazer essa questão da educação financeira para dentro das escolas, porque eu fui um analfabeto financeiro até meus 22 anos, e então eu pago as consequências disso até hoje, né? E você trazer isso para dentro das escolas é um olhar diferente, porque você está com um propósito no que você está fazendo, né? Com certeza, porque, vamos lá, né? Qual cultura que você aprendeu primeiro? Do investimento ou do endividamento? Endividamento, né? Então, isso que a gente precisa alterar. Se a gente começar a ensinar mais cedo sobre dinheiro, sobre investimentos, a gente consegue ir corrigindo erros graves que é essa cultura do endividamento. Hoje, 78% da população está endividada, o que é medonho. Por quê? Significa dizer que mesmo que a gente tenha muita ajuda, por exemplo, de um auxílio emergencial, não vai resolver. Você está devendo 100 mil reais, se eu te der 100 reais, não resolve. Então, ou seja, e quando você não consegue resolver esse problema, você trava a economia. Porque se eu não ganho dinheiro e você não ganha dinheiro, a gente não gasta dinheiro. Se eu ganho dinheiro e você ganha dinheiro também, a gente gasta, a gente vai na padaria do seu Zé, na quitanda do Dona Maria, a gente paga melhor a pessoa que trabalha em casa, a gente empreende, a gente contrata mais pessoas. Então a gente só vai trazer empreendedorismo de verdade, crescimento sustentável para o nosso país, o dia que a gente entender que a gente precisa fazer as pazes com o dinheiro. E a gente precisa falar abertamente em todos os lugares. O empresário também ainda tem essa mania de não falar com o colaborador dele quanto ele ganha, quanto a empresa fatura, com medo da pessoa pedir um aumento. Não falar dentro de casa, porque senão a pessoa que trabalha dentro da sua casa vai querer ganhar mais. Peraí. A pessoa que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua vida, essa pessoa ela precisa sim ser muito bem remunerada, porque essa pessoa vai estar feliz. Ninguém endividado trabalha feliz, ninguém é produtivo. Então, um passo essencial para que a gente possa virar a potência que a gente já é, só assumir esse poder mesmo de ser uma potência mundial e principalmente a gente pegar e conseguir construir uma nação que de fato se ajuda, que colabora, falando abertamente sobre dinheiro, fazendo com que as pessoas prosperem de verdade. Despertando o nível de consciência desde de pequeno, né? Criando essa cultura de investimento, porque a gente tem muita concepção, eu não tenho dinheiro. Hoje o primo pobre passou aqui, né? Até fiz uma piada que agora ele pode ser o primo próspero, né? Já foi o primo pobre. E ele fala sobre investimentos também. Mas a questão do sentimento de investir, se você tem 100 reais e investe todo mês, quando você tiver 100 mil, isso vai fazer parte da sua cultura, você vai saber investir 100 mil, porque investindo 100 reais, investir 100 mil é a mesma coisa, só muda o valor do dinheiro e o retorno do investimento, né? Exatamente, é o poder do hábito, né? Então você ter o hábito de fazer investimentos faz uma grande diferença, e eu gosto muito de ensinar as pessoas a operarem, porque elas podem operar com o nosso dinheiro, né, sem risco para elas, e operar 100 reais e operar 100 mil reais é a mesma coisa. Falou, não, mas como assim? Sim, porque o que você treina é estratégia. É a sua mentalidade. E a mentalidade ela é capaz de fazer com que você conquiste qualquer coisa. Então, você correr 5 km ou correr 42 km é o poder que você tem de controlar a sua mente, não necessariamente o seu corpo. Isso mesmo. Partiu no mundo dos investimentos, você já era uma empreendedora ou você ali já se tornou um empreendedor? Como que foi essa transição? Porque se a gente for ver é a mesma coisa, né? Um empreendedor com um investidor. Olha, é bem interessante de dizer que quando eu comecei no mercado financeiro, na verdade eu ia fazer moda, aí eu fui fazer administração de empresa para minha futura empresa de moda não ir à falência. Então eu nem sei quando que o empreendedorismo nasce na minha vida, porque acho que dentro de casa eu tive grandes exemplos, que são meus pais, eles casaram muito novos, a minha mãe começou a fazer roupa para minha irmã, e daí as amigas começaram a gostar, então ela começou a vender para as amigas, e depois ela montou loja, montou confecção, quando eu nasci ela já empreendia. E daí por isso que eu queria entrar no universo da moda. Mas é muito interessante que eu, quando tinha 8 anos de idade, eu tinha horta de alface, eu fazia outras coisas, tal. Então assim, o empreendedorismo ele sempre esteve de alguma forma presente na minha vida sem saber que era empreendedorismo, mesmo porque quando a gente era criança a gente falava de ser empresário, a gente nem falava de ser empreendedor, né? Eu falei hoje que a humanização da palavra empresário é empreendedor, né? Exatamente. Hoje tá no hype empreendedor. Mas foi bem interessante que foi um caminho meio natural que eu fui entendendo, eu não me via executando ordens simplesmente, né? E eu acho que hoje pouca gente se vê assim. Eu acho que cada vez mais a gente está no universo da colaboração. Tanto que até a mentalidade do empresário, do empreendedor mudou. Você não tem mais funcionários, você tem colaboradores. Você já não toma decisões sozinhos, você compartilha com o seu time. Então, acho que cada vez mais a mentalidade empreendedora ela está presente dentro das famílias, dentro dos ambientes, dentro dos grupos. A gente só precisa incentivar e lembrar que empreender não é montar CNPJ. Temos que enaltecer o intraempreendedor. Isso mesmo. E, Carol,
quando a gente fala da questão do empreendedorismo no Brasil, você vem com esse movimento de educação financeira nas escolas, você vem com esse movimento de trazer o colaborador para dentro para ele se sentir pertencente de algo. Isso vem através da comunicação, porque, como você falou ali, não adianta ter o melhor produto, não adianta ter o melhor serviço se a sua comunicação é falha e não chega. Então, é como se fosse um alinhamento de expectativas, né, do seu colaborador ou do seu cliente. A questão da comunicação, porque, cara, você gere N empresas, eu fico imaginando como é a sua agenda, a sua cabeça. Como que você dá conta de essa comunicação ser clara e chegar em todo mundo para estar alinhado no mesmo foco? Bom, eu acho que primeiro de tudo é um aprendizado contínuo, né? Então ninguém vai conseguir se comunicar perfeitamente com todo mundo, mesmo porque o maior desafio é que pessoas são diferentes porque elas foram criadas de formas diferentes. Elas têm hábitos, elas têm crenças, elas têm culturas diferentes. Então é muito importante da gente respeitar isso. Quando você passa a respeitar isso e passa a entender o lado do outro, você começa a se comunicar melhor. Então, uma das coisas que me ajudou muito na comunicação é me tornar educadora, né? Eu me vi como educadora quando entrei no mercado financeiro, porque quase ninguém entendia de bolsa de valores e eu tinha que explicar da forma mais didática possível. Quando eu me vi como educadora, eu me vi na obrigação de entender se a pessoa está entendendo ou não. Porque não adianta nada você dar uma baita de uma aula e ninguém colocar em prática. Aí o seu tempo foi em vão e daquela pessoa também. Então, o papel do educador, da educadora, é justamente de você conseguir passar uma mensagem e fazer com que as pessoas coloquem em prática essa mensagem. Esse é o ponto 1. Segundo ponto bem importante é você se colocar sempre no papel daquela pessoa. Então, muitas vezes você está conversando com uma pessoa e você fala, poxa, mas ela não entendeu. E você acaba se irritando com aquilo, perdendo paciência. Mas você tem que entender da onde a pessoa está vindo, quais são as crenças que ela tem, por que ela está agindo daquela forma. E você vai melhorando a sua comunicação com o seu time, com o mercado, com as pessoas ao seu redor. Saúde. Obrigada. É a questão da empatia, né? Você, igual você comentou, saber o que o seu cliente precisa e não o que você quer vender para ele, né? Exato. E tem muita gente ainda na métrica do ego e que tá lá colocando produtos e serviços na prateleira ou focando em coisas que vão viralizar e que não são coisas que têm a ver com o seu produto, com o seu serviço ou com o seu mercado. Na verdade, é o que você quer vender e acha que eles querem, né? Exato. E, Carol, você como empreendedora, investidora, tá presente no evento, por exemplo, o Star Business, é um evento onde envolve fé, prosperidade, fala de propósito. Eventos assim não são comuns, pelo menos aqui na nossa região, aqui em Cuiabá. Você está participando, poder estar agregando, e como você é uma pessoa que fala muito de desenvolvimento do Brasil, qual é o seu sentimento sobre esse movimento que surge, falando de fé, de propósito, de empreendedorismo? Bom, eu fiquei, assim, lisonjeada pelo convite, adoro participar de eventos como esse. Também é muito legal de participar de eventos presenciais, né, porque a gente fica muito tempo online, então muitas vezes a gente não vê nem a reação das pessoas, o que as pessoas estão pensando, então até escutar, né, quando uma pessoa vem tirar foto, o que ela sentiu, o que fez de diferença na vida dela, então depoimentos, histórias, isso é muito legal, mas principalmente de sentir essa energia. Então movimentos como esse, eu acho que tem que acontecer com cada vez mais frequência. Parabéns a todo mundo que organizou um evento como esse, principalmente porque é um evento que ele enaltece cada vez mais os valores, a fé, ou mostrar para as pessoas que elas precisam acreditar nelas e que elas precisam cada vez mais se conectar, ter empatia, ter respeito, que são valores que a gente sempre aprendeu. Então, até no final aqui, né, eu acho que não deu para escutar bem a última música que eu fiz com inteligência artificial sobre acreditar em você, mas principalmente em você ter fé, em você acreditar que, de fato, você tem um caminho, que Deus criou um caminho para você, que você vai conquistar tudo que você quiser, desde que você faça as coisas da maneira correta, desde que você acredite no seu potencial, mas que você valorize esse presente maravilhoso que chama vida, que é o maior presente que a gente pode ter. Isso, e esse contato ali, esse trabalho, vamos dizer, corpo a corpo, que é um network, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente está online, está um longe do outro, não tem esse sentimento, não consegue sentir esse calor. Onde tem essa proximidade, esse network, as pessoas conseguem ter conseguem sentir realmente o que está acontecendo ali para conseguir conduzir alguma situação, porque você longe um do outro, você não consegue ter esse sentimento. E através disso a gente sabe que o ser humano, ele nasceu para trabalhar em equipe, né? Para viver em sociedade. A gente por isso que você veio de uma família. Isso, por isso que às vezes a gente procura realmente fazer algo sozinho.
E só que é difícil caminhar com outras pessoas, porque cada um tem uma cultura, cada um tem um jeito de trabalhar. E como você falou, você vai afunilando isso através da linguagem corporal, conhecendo a pessoa, para saber se ela realmente tem embasamento para trabalhar com você. E como que você faz isso? Porque a leitura corporal, ela é um hábito, né? Você vai treinando, mas hoje em dia isso está muito disseminado nas pessoas, então elas conseguem de alguma forma burlar. E como que você consegue identificar uma pessoa que é compatível com a sua cultura de trabalho? Bom, acho que primeiro de tudo é entender ali que existe uma linha tênue entre você responder, por exemplo, uma pergunta com propriedade ou você responder com arrogância. Eu não consigo me conectar com pessoas arrogantes, porque pessoas que são arrogantes, elas não vão conseguir ajudar ninguém. E elas têm problemas internos a serem resolvidos e que eu também aprendi que eu não vou conseguir resolver todos os problemas. Então, muitas vezes a gente quer mudar as pessoas, mas as pessoas não querem mudar. Então, ou seja, e quem somos nós para mudar alguém? Então, eu acho que no final do dia é entender o que conecta com você ou não. Eu me conecto muito com pessoas que têm o mesmo propósito de ajudar outras pessoas, de ter impacto na vida de outras pessoas, de empreender com um propósito. Então, significa não só se importar com a última linha, mas se importar de fato que aquilo está impactando milhares de vidas, está fazendo a diferença na vida de outras pessoas, está fazendo com que outras pessoas tenham um orgulho daquele produto, daquele serviço. Então, cada vez mais eu olho para isso, né? Então, não dá para ter essa leitura de cara com todas as pessoas, dá para descobrir, às vezes, o que nós não queremos. Eu sei se a gente está em dúvida, na dúvida é não. Então, ou seja, eu acho que isso já ajuda a filtrar um pouco, mas no dia a dia que a gente acaba conhecendo um pouco mais, nas perguntas, como as pessoas agem, eu olho muito como as pessoas tratam outras pessoas. As pessoas falam de mudar o mundo, mas elas não dão um bom dia pro porteiro, elas não dão um sorriso para as pessoas que estão ali no dia a dia delas, servindo, e todos nós estamos servindo. Então, uma pessoa, por exemplo, que não sabe servir, que não sabe cuidar de outras pessoas, para mim já é um ponto de alerta para o mundo dos negócios. Não que seja melhor ou pior, mas que não conecta com o meu pensamento. Então, o seu topo de funil é arrogância e empatia, né? Se a Com pessoa certeza. não tiver arrogância, tá fora. Se ela tiver arrogância, ela tá fora. Tiver arrogância, tá Ela fora. com certeza, porque isso para mim é inadmissível. E principalmente, né, assim, a falta de respeito. Eu vejo uma pessoa sendo indelicada, sendo grossa com uma outra pessoa, assim, eu acho que não tem necessidade, né? Eu acho que tem muitas pessoas que elas, de fato, elas estão cada vez mais crescendo e elas estão esquecendo que, de fato, todos nós somos iguais. Isso aí. Carol, queria te agradecer pela presença aqui, tá? No nosso podcast. Nós somos da Arc Assessoria Digital, nós temos uma assessoria aqui em Cuiabá e fizemos do podcast uma ferramenta de comunicação. Porque, como mesmo eu falei, a comunicação é o segredo do relacionamento, tanto para vender, tanto para ter um relacionamento com o seu vizinho, com a sua esposa, com o seu amigo, é comunicação, alinhamento de expectativas, né? E a gente transformou o podcast numa ferramenta onde a gente consegue colocar empreendedores para dentro, para gerar conteúdo, para falar, porque a gente sabe que a dificuldade do empreendedor no X1 ali, ele é muito bom, mas a hora que coloca uma câmera na frente dele, o microfone, ele trava, né? Então, você aqui sentado aqui na nossa mesa hoje é uma grande honra, tá? Porque isso anima as pessoas, isso faz com que as pessoas vejam você aqui e tenham vontade de estar falando sobre o negócio delas. Então, mais uma vez, é uma honra te receber aqui. Eu quero te agradecer por estar aqui no evento, por aceitar o nosso convite e dizer que é muito importante ver o trabalho que você realiza partindo da educação nas escolas, porque a gente sabe que a gente só muda o país através da educação, do esporte. Você falou de música, que tem esse projeto musical, e isso são coisas que eles trazem regras para as pessoas, o esporte, a música, porque são coisas difíceis de executar, então tem que ter regras, e isso atinge performance quando você é bom nisso. Então, parabéns pelo seu trabalho, que você continue realizando isso e ajude a transformar o nosso país, Carol. Isso, e estamos juntos nessa transformação, afinal, ninguém muda nada sozinho. E cada vez mais as pessoas possam se conectar. Parabéns pelo trabalho de vocês e principalmente por querer compartilhar com mais pessoas, levando essa palavra sempre de otimismo, de fé, de acreditar e principalmente das pessoas entenderem que o melhor presente delas é a vida. Obrigado. Okay, Carol, obrigado você pela presença aqui, tá? É uma satisfação, sou um grande fã seu, tá? Apesar de você ser palmeirense, eu tenho uma afinidade. Poxa vida. Que time que você torce? O Grêmio. Ah, mas nem dá pra falar que... Sofredor, Você né? só não pode ser corintiano. Carol, obrigado, tá? Eu acho que você já conhece Cuiabá, já frequenta Cuiabá, mas Cuiabá está de portas abertas para você, minha amiga. Muito obrigada. Fica com Deus, tá? Amém.
Pessoal, vocês estão acompanhando esse episódio aqui. Fiquem com Deus.